Abre a tua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 14. E olha aqui, passagem interessante aqui na vida dos discípulos, para falarmos sobre esse tema aí, os caça-fantasmas. Diz assim na minha versão, que é a revista atualizada, para quem está colocando aí, a RA. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, interessante isso. Já tenho dito isso para a igreja, mas eu quero reforçar, porque é sempre bom estarmos atentos a esta verdade aqui. Os momentos difíceis de nossas vidas, as tempestades que enfrentamos, a exemplo do que estava acontecendo com os discípulos aqui, elas revelam o nosso interior, o que tem dentro de nós. As lutas, as batalhas, elas revelam, elas são uma espécie de nós nos expomos nos momentos críticos de nossas vidas. E é interessante de que você vai ver isso. E aqui no caso dos discípulos, uma coisa muito séria, mas eles mostraram mesmo. Ao não compreenderem aquela visão sobrenatural de Jesus andando sobre as águas, eles mostravam qual era a crença que eles tinham, o que eles tinham dentro deles. Eles acreditavam em fantasmas. E é interessante que nós temos isso, queridos. Nós temos algumas coisas que cremos, que temos convicção, que é aquilo. E muitas vezes, a gente não tem coragem, já estive dizendo isso para a igreja, de passar um crivo bíblico nas coisas que eu creio. Você tem coragem de fazer isso? Pensando nisso, olha o que aconteceu com os amigos de Jó. O primeiro amigo de Jó, ele faz, lá no capítulo 4, vocês vão ver o que é o indivíduo começar a revelar o que ele crê. E os amigos de Jó deram um show nesse livro aqui, de mostrar o que eles criam, e eles usaram de todo argumento, mas em especial, eu quero destacar aqui no capítulo 4, os versículos de 13 a 15, de Jó, Jó 4, versículo de 13 a 15, pensando nesse tema pitoresco aí, ó. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. É interessante que ele está aqui tentando repreender Jó, ele está querendo dar uma validação assim, sabe, para o argumento dele. Ele falou: Jó, eu até arrepiei. E a gente gosta de fazer isso, a gente gosta de muitas vezes, para validar algumas coisas, a gente chama a atenção para algo mais forte assim. Quando moleque, a gente fazia muito isso, querendo contar uma coisa que ninguém está acreditando. A gente fala assim: eu quero ver a minha mãe mortinha de trás da porta. Coitada da nossa mãe, cara, vai matar logo a mãe. E aí eu falo: nossa, assim, parece que dizer eu juro por Deus, eu juro, sabe? E a gente vai mostrando o que tem dentro da gente. O amigo de Jó aqui, usando esse argumento para autenticar o que ele vai falar: olha, eu até arrepiei. E muitos de nós temos isso. Algumas pessoas têm por verdade uma avaliação dela porque ela arrepiou. Tome muito cuidado com isso. Tem outra passagem interessante na Bíblia sobre isso. É quando, lá em Atos, aqui também achei muito interessante isso, irmãos. Olha outra crendice que tem dentro das pessoas. Vai lá para Atos 12,
Isso aqui foi demais para mim. Você falou, graças a Deus que isso acontecia lá, naquela igrejona poderosa de Atos, né? Atos 12, o contexto de Atos 12, é o apóstolo Pedro e alguns apóstolos ali, sendo perseguidos por Herodes. Pedro é preso, e depois vocês veem essa história aí, mas eu quero chegar nesse ponto aqui, do que tinha no coração dos irmãos que estavam reunidos ali para orar. Aí Pedro é liberto de uma maneira sobrenatural. A gente encontra no capítulo 12 a invenção do portão automático. Tem aí algumas características no capítulo 12, mas em especial, quando Pedro é liberto da prisão e chega na casa onde a igreja estava orando para a libertação de Pedro, ele bate na porta, uma menina vai atendê-lo, fica extremamente feliz assim, porque viu que era Pedro, e vai contar para os outros. Olha só, 12, 15 e 16. A menina chega toda, olha, Pedro está lá fora batendo, é Pedro. Olha o que eles dizem. Eles lhes disseram, Atos 12, 15 e 16. Eles lhes disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Irmãos, olha aqui, ó. O seu anjo? Que história é essa? De onde os caras tiraram isso? E essas crendices chegou até nós com o bendito do anjo da guarda, que muitos de nós acreditamos que temos. Não disfarça não, você acredita no tal anjo. Não, mas de onde saiu isso, irmãos? A igreja estava reunida em oração, e um deles falou assim, é o seu anjo. E nenhum lugar da Bíblia fala que a pessoa tem um anjo. Isso é crendice que surgiu, sabe, caçadores de história, caçadores de fantasmas. Mas pastor, a Bíblia não fala que nós temos anjo da guarda? Não. Quem fala isso é tradição católica, que arranjaram uma forma aí de reverência aos anjos. Jesus, quando foi falar de anjos, lá em Mateus capítulo 18, ele não fala de anjos da guarda, ele fala de anjos, vários anjos, que estão velando pelas pessoas, né? A Bíblia não diz velando, mas na minha versão está assim, ó, Mateus 18, 10. Vede, não desprezeis a qualquer um desses pequeninos. Quando Jesus levaram as crianças para Jesus abençoar, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Essa passagem aqui dá a ideia que os anjos, Jesus falou que os anjos daqueles pequenininhos. Mas a igreja que estava orando, sabe assim que você está orando pela libertação tal, de Pedro, para Pedro sair da cadeia, quando Pedro chega lá, os caras mostram isso, o que eles tinham dentro deles. Deve ser o anjo dele. Queridos, por que eu estou chamando a atenção de vocês para essas coisas? Por causa de muita crendice que tem dentro de nós, e você tem por certeza que isso é o que é. Não há nenhuma censura aqui depois dessa passagem. O apóstolo Pedro não vai. O próprio Cristo, quando os discípulos o confundem com fantasma, Jesus não para aquele momento de ensino para falar contra a crendice de fantasmas. Só estou dizendo de que isso é algo que nos vai fazer levar uma vida de mais vitória, se a gente fazer meio que uma faxina, passar pelo crivo bíblico, coisas que você tem certeza. Só que a Bíblia não dá nenhuma autenticação para o que você crê. Você quer ver uma das coisas que eu também vi, e ainda hoje talvez Deus vai me permitir passar de novo por esse texto, mas eu passei a semana passada, que eu estou lendo o livro de Juízes, foi no caso quando veio trazer a notícia para a mãe e o pai de Sansão que ele haveria de nascer. Havia essa crença, sempre essa crença houve no coração do povo judeu. Abre a tua Bíblia em Juízes, capítulo 13.
Olhe comigo para o versículo de número 22 e 23. Juízes 13, 22 e 23. Disse Manoá, Manoá é o pai de Sansão, a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, porque o anjo veio para dizer que ela ia ganhar um neném, o nome dele ia ser Sansão, que ele ia ser um dos libertadores de Israel. E havia dentro de Manoá uma crença que surgiu lá no Sinai, uma experiência que o povo teve no Sinai, quando Deus estava revelando os desígnios de Deus, os 10 mandamentos. Deus avisou para ninguém tocar no monte, senão quem chegasse até aquele monte e tal, morreria, mas só ali, irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia, aparece uma referência de alguém que teve uma experiência, que os teólogos chamam de teofania. O que é teofania? A aparição de Deus de maneira em que os olhos entendem que o que está aparecendo ali é Deus, ainda que a Bíblia falou que nenhum olho viu, né? Ninguém viu a Deus. Mas em nenhum lugar da Bíblia aparece alguém tendo essa experiência, de passando por uma teofania e morrendo. Não aparece. Tem o caso de Uzá, que faleceu, morreu lá porque tocou na arca e tal, mas não tem nada a ver com essa experiência, assim. Quem vê a Deus morre. Isso era uma crendice que tinha dentro do povo. E Manoá aqui deixa bem claro isso. Fala assim: vamos morrer, nós vamos morrer. Aí a mulher de Manoá fala: Manoá, larga de ser tonto, cara. Primeiro, aceitou o nosso sacrifício, e depois passou um monte de informação, como nós devemos cuidar do menino, como que ele vai ser, tal. Mas, queridos, por que estou chamando a atenção disso? Para aplicarmos em nossas vidas hoje. Quais são as coisas que você tem por convicção? Você até fala isso. A irmã Belmair não está aqui, eu não poderia pedir licença para eu pediria licença para ela, para uma experiência que eu tive, e ainda vou falar com ela em particular, que foi o irmãozinho dela que estava por morrer, e ele pediu a morte. Ele falou assim: Deus podia me levar. Ela falou assim: não fala isso, que isso é pecado. Irmãos, não é pecado pedir a morte, né? Mas a gente tem uma certeza assim, não pede isso não. Cara, eu acho que nós podemos olhar para o princípio bíblico de lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. É bom nós lembrarmos o que a Bíblia fala sobre quem somos, que nem eu citei na minha oração aqui, Romanos 8, 26, que é uma informação de que sobre aquele assunto que Paulo está tratando em Romanos 8, antes dos versículos ali, a gente não sabe orar sobre aquele assunto. Não é que a Bíblia não está dizendo que ninguém sabe orar. A Bíblia também nos alerta que a gente anda pedindo algumas coisas más. Tiago vai falar que a gente não recebe porque a gente pede algumas coisas de maneira errada, porque a gente está pedindo de maneira egoísta, só para os nossos deleites, segundo diz isso. Mas, em nenhum lugar da Bíblia, o próprio Jó, né, falou: eu preferia ter morrido e tal. Jeremias faz isso. Não há nenhum pecado, agora tem que deixar com Deus. Só pede, não faça nada não. Então, queridos, por que estou falando isso? Para que nós não venhamos cair no erro dos discípulos de ficar confundindo Jesus com o fantasma. Tenha coragem, não precisa ficar se expondo para ninguém, mas tenha coragem de algumas convicções que você tem, tenha coragem de passar isso pelo crivo da palavra de Deus, da verdade. Os discípulos foram confrontados naquela madrugada por Jesus, quando Jesus mandou que eles tivessem bom ânimo,
porque quem estava indo em direção deles era Jesus. E quando nós começamos a ver coisas, como o amigo de Jó, quando nós começamos a caminhar por um caminho em que sou eu que dou validade para as coisas que eu creio, sem passar pelo crivo da palavra de Deus, você passa por duas possibilidades. Uma, um engano do teu coração. Nosso coração, irmãos, Jeremias 17, 9 diz que ele é enganoso e perverso. Algumas Bíblias chegam a dizer assim, ó, desesperadamente corrupto. Outra coisa é cairmos, termos por verdade muitas doutrinas dos homens, que o apóstolo Paulo nos alerta lá no capítulo 2 de Colossenses. Nós estarmos mais enredados com as crendices dos homens do que condiz a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, ela não entra nos detalhes de muitas coisas, porém, a nossa vida de oração nos dá sensibilidade para eu exatamente tomar atitudes que honre ao Senhor, sem eu precisar de nenhuma doutrina humana, apenas em uma busca do Senhor, numa validação do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, nós temos, todos nós aqui, temos muitos, se os discípulos tinham, se o povo do Antigo Testamento todo tinha, nós não somos melhores, nós temos muitas crendices. Até um dia desse, agora eu acho que não mais, mas eu queria lembrar se eu faço isso, mas até um dia desse, eu dava desviradinha no chinelo, tá? Disfarçadamente, eu dava um chutinho no chinelo para ele ficar certinho. Não sei quantos aqui tem, você já aprendeu isso, que o chinelo virado, aí ó, um monte, ó, tá vendo? A gente tem. Agora eu não sei mais, preciso ver, se eu fizer eu falo para os irmãos, mas a gente tem, queridos. Isso não vai fazer nenhum mal nenhum, não estou dizendo isso. O problema é, quando eu confundo Jesus com um fantasma. O problema é, quando eu tenho medo de Deus, e fujo dos desígnios dele, como poderia ter acontecido com Manoá. O problema é, quando eu começo a inventar um monte de coisa, como os amigos de Jó, para validar a minha crença. Irmãos, é tão interessante o livro de Jó, agora todo mundo sabe o fim, mas quem lê o livro de Jó pela primeira vez, só vai ver lá no fim, você acredita, você concorda com os argumentos, aí quando chega lá no final, Deus derruba tudo aquilo que os caras falaram. Mas é legal, quando você lê o livro de Jó, você aplicar o princípio de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ali pelo versículo 18, 19, fala assim, ó, examinai tudo e reteu o que é bom. Os amigos de Jó falaram algumas coisas, mas o que Deus julgou nos argumentos dos amigos de Jó? A motivação. Por que eles estavam falando aquilo? Eles estavam fazendo aquilo para acusar Jó. Eles tinham uma tese. Jó, você está nessa draga aí, porque você pecou. Você pensa que você é melhor que todo mundo. Você está fazendo isso porque você merece. E uma coisa interessante no livro de Jó, é que só eu e você que lê o livro de Jó, que sabe a treta do primeiro capítulo, de que foi uma conversa lá entre Deus e o diabo. Jó nunca ficou sabendo, passou por tudo aquilo e nunca ficou sabendo. Por isso é que os amigos de Jó são representantes de nós, eles representam a gente, muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, fala assim que, tinha um dos argumentos dos amigos de Jó, fala assim que para Deus até as estrelas que eles criou é impura. Deus não confia nos anjos. Eu falei, de onde esses caras tiraram isso? Lê lá, eles falam, ele não tem confiança nem nos seus anjos. Cara, de onde esses caras tiraram isso? O certo é,
tem muita coisa que você tira aí, não sei nem da onde, menos da palavra de Deus. Uma delas é o seu coração. Outra possibilidade, doutrina dos homens, e a terceira, setas do inimigo. O inimigo, ele nos atinge muitas vezes com o que a Bíblia vai dizer lá das fortalezas, no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 10 de 2 Coríntios, dos sofismas, dos enganos causados por Satanás. Então, não vamos ser caça-fantasmas, não vamos ficar procurando coisa onde não existe. Jesus não parou seu ensino naquela noite para dar uma aula ante o folclore judaico. Jesus foi falar dele, porque é dele mesmo que se importa. Mas eu desafio você, para você ter mais maturidade, para você não confiar muito nas suas crendices e nas suas certezas. Você tem um coração enganoso. Você inventa coisas, porque que você acha bonitinho. Ah, é tão legal, né? Eu faço isso. Mas tome cuidado, para de maneira nenhuma você estar se afastando da simplicidade da verdade. Tome muito cuidado com isso. Não seja um caçador de fantasma, até porque você não vai achá-los. Amém?